Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nessa manhã linda que o Senhor nos fez. Estamos vendo o capítulo de número 6 de 2 Crônicas. Ele tem 42 versículos. Veremos hoje o discurso e a oração do Salomão na inauguração do templo, quando o Senhor entrou no Santo dos Santos ali, manifestou aquela fumaça, aquela glória da presença dele, aprovando a construção do primeiro templo. Apanhe sua Bíblia para fazer uma leitura prévia do que nós estamos falando e ensinando. Acompanhe, confira aí, seja um crente bereano aí, confira o que nós estamos dizendo. Entre no nosso blog site também, você tem a opção de ver a parte escrita da narrativa e também a parte da Bíblia, o trecho bíblico segmentado que nós fizemos lá, que será útil para que você possa ver. Também tem ilustrações, gráficos, tabelas no site jamaisdesista.com.br. Eu sou o pastor Daniel Deusdete. Estaremos com vocês nos próximos minutos. Estamos vendo, como já dissemos para vocês, a segunda parte da divisão que nós fizemos em 1ª e 2ª Crônicas. 1ª e 2ª Crônicas tem 65 capítulos. Nós dividimos em 4. As genealogias do povo de Deus foi até o capítulo 9, já vimos. E agora estamos vendo uma parte bem extensa, que é o Reino Unido, que começou lá no capítulo 9 mesmo, de 1 Reis, e vai até o capítulo 9 de 2 Reis. Dentro dela, nós já vimos o reinado de Davi, estamos vendo agora o reinado de Salomão. Estamos já também terminando. Hoje estaremos vendo o capítulo de número 6. Uma coisa interessante que a gente vê, a Bíblia de Estudo de Genebra nos mostrou, e eu gostei de ver isso, os 9 primeiros capítulos de 2 Crônicas, os 9 primeiros capítulos, eles formam um grande quiasmo, que vai das letras A, B, C e D, e voltando D, C, B e A. Nós aproveitamos essa divisão para fazer a divisão dos assuntos que nós estamos vendo. Então, estamos vendo conforme essa divisão. O cronista encerra com um relato sucinto da sua morte, a morte de Salomão. Lá no capítulo 9 ele vai encerrar. Essa parte B, que irá até o capítulo 9, foi também dividida em 9 partes, como falamos. E no presente capítulo 6 encontraremos os seguintes trechos paralelos em 1 Reis. Salomão discurso ao povo, verso 1 ao 11. O texto paralelo está lá em 1 Reis 8, de 12 ao 21. Salomão apresenta sua oração a Deus, versos 12 ao 42. E o texto paralelo de 1 Reis, lá no capítulo 8, do 22 ao 53. Estamos na letra D, a dedicação do templo, em continuação. O texto da dedicação do templo, que vai de 5:2 a 7:10, parece seguir fielmente o relato da dedicação do templo em 1 Reis 8, 1 ao 66. E nós iremos nos valer desse estudo que nós já vimos lá em 1 Reis. Por isso que Salomão começa seu discurso dizendo que Deus habita em meio a trevas espessas. Pois ninguém pode ver a Deus e depois viver, mas Deus pode se revelar e manifestar seu amor para com o povo de maneiras indiretas. Nesse momento, Salomão toma a palavra e se dirige ao povo e faz seu discurso, e depois disso ele faz a sua oração. Ele já começa falando que Deus habita em trevas espessas, e depois explica ao povo que a ideia do presente templo veio do seu pai Davi, mas que Deus não permitiu que ele construísse, apesar de desejar muito. Mas isso caberia ao seu herdeiro, a seu filho, a ele, Salomão, o edificar o lugar da sua habitação. Isso também é um sinal, preste atenção, e é também um apontamento para o Messias, o filho de Davi, que já construíra um templo. Ele mesmo será o templo de Deus, construído para jamais ter fim. Davi não pôde construir o templo. Quem construiu foi o seu filho. O filho, com Jesus, ele é o próprio templo. Ele construiu o templo. Ele é o próprio templo. Ele é o Senhor. A esperança de Salomão e do cronista era que a presença de Deus permanecesse no templo. Uma das grandes preocupações do público do pós-exílio. Odiernamente, ela se faz presente por meio da sua igreja, o corpo de Cristo. Aí Salomão fala da aliança, fala das promessas de Deus, da sua fidelidade. Ele abençoa o povo e exalta e agradece a Deus que estaria ali cumprindo tudo o que prometera.
e ele estava muito feliz e realizado, estando agora pronto para se dirigir em oração a Deus para a consagração do templo recém-construído. Reparem que no verso 11 o cronista se refere à aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. No entanto, no texto paralelo de 8:21, a menção é de aliança com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Os primeiros leitores conheciam bem a referência ao Êxodo, diz os comentários da Bíblia de Estudo de Genebra. É bem provável que tenha sido omitida aqui para enfatizar a administração davídica da aliança. Verso 10, em vez da mosaica. A administração davídica da aliança era particularmente importante para as esperanças da comunidade pós-exílio quanto a um rei. Conforme os estudos e apontamentos e comentários da Bíblia de Estudo de Genebra, qual estamos de pleno acordo, as palavras de louvor de Salomão referem aos dois lados da relação pactual entre Deus e o seu povo. Deus guarda a sua aliança, mas o povo deve perseverar na fidelidade. As transgressões manifestas da aliança resultariam em retribuição divina. Deuteronômio 7, de 9 a 12 e 30, de 15 a 19. Essa estrutura pactual ocupa uma posição central na visão teológica do cronista. Salomão se posiciona com as mãos diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. Estende as suas mãos para os céus e ele começa a orar. Salomão então se põe diante de Deus com pedidos acerca do papel futuro do templo na vida de Israel. O escritor de Reis, conforme os apontamentos da Bíblia de Estudo de Genebra, expressa o que desejava que seus leitores esperassem das orações dirigidas às ruínas do templo e no templo depois do exílio. Assim, essa oração está em vigor para todos os judeus, pois não se tem mais o primeiro e nem o segundo templo, mas outro templo de outro Deus ocupando o lugar do seu templo, no qual Deus se manifestara teofanicamente em aprovação ao projeto de Davi, muito bem executado por Salomão. Ele já começa falando e exaltando a Deus, porque não há outro Deus, como ele que guarda a sua aliança e a sua misericórdia, insistindo nela para a cumprir, apesar da outra parte frágil não cumprir. Salomão exalta e traz à lembrança a aliança de Deus com Davi, de que não faltaria sucessor conquanto seus filhos guardassem seu caminho para andarem diante dele como ele andou. Deus habitaria na terra? Essa é a pergunta que o rei Salomão faz, cuja resposta está clara que não, pois como ela poderia conter o Criador? Assim entende ele que o novo templo jamais o poderia contê-lo. No entanto, o Messias sim conterá toda a plenitude da divindade, como bem nos lembrou Paulo em suas epístolas. É interessante, né? O templo não contém o Senhor, né? Não consegue. Mas o Senhor que se manifesta e entra dentro do templo, ele contém toda a plenitude da divindade. Isso é incrível. 1 Coríntios 10, 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Efésios 1, 23, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 3:19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Colossenses 1:19, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, que nele residisse toda a plenitude, todo o pleroma. Colossenses 2:9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Interessante, não é? O templo não pôde contê-lo, mas ele contém toda a plenitude de todas as coisas da divindade. O templo era um lugar terreno que dava acesso ao átrio celestial por meio do nome que ali habitava. Sua oração segue um padrão para cada evento que o povo vier a enfrentar no futuro.
Seu padrão: primeiro vem a circunstância perturbadora, não controlável, difícil de enfrentar, mas que não tem jeito, temos de passar por ela e de preferência dando glórias a Deus. Difícil, né? Segundo, vem o pedido de perdão a Deus, porque nos queixamos. Bem, por que nós nos queixamos? Cada um se queixa por causa dos seus próprios pecados. Lamentações de Jeremias 3,39. Terceiro, o pedido de Deus para agir a nosso favor por causa da sua aliança e da sua misericórdia. Quarto, o pedido para nos dar, ouvir, ou fazer, ou conceder o livramento e o escape daquela situação conforme os seus caminhos, pois que somente Deus é conhecedor do coração dos filhos dos homens, a fim de que o temam por todos os dias que viverem na terra que deste a seu Pai. Então tá lá, 1 Reis 8,39. Ouve, guarda aí os verbos. Tu então dos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Verso 40, de 1 Reis 8, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Resumindo, então, perdoa, vamos aqui em cima, perdoa, age, dá, ouve, faz. Perdoa, age, dá, ouve, faz. Isso ainda vai virar um belo sermão. Em nome de Jesus. Após sua longa e interessante oração, já apontando para o futuro, quando tudo aquilo estará em ruínas, e mais ainda para o futuro, quando outro templo físico de outro Deus estará ali naquele lugar, e ainda nesse mesmo futuro, quando um novo templo, não procedente de mãos humanas, o corpo de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo estiver entre nós, ele encerra sua oração e assembleia com um discurso e uma cerimônia de dedicação. Podemos ver nos versos de 32 e 33 que Salomão esperava que os estrangeiros também recebessem resposta às suas orações no templo. Os profetas do Antigo Testamento prenunciaram a inclusão de um grande número de gentios entre o povo de Deus depois do exílio. Tem diversas referências, eu vou citar umas: Isaías 56, de 6 a 8, Joel 2, 28, Zacarias 8, de 20 a 23, 14, de 16 a 21, Salmo 87. É provável que essa petição tenha sido incluída para ressaltar a centralidade do templo na expansão do reino a outras nações. A inclusão em grande escala dos gentios no reino de Deus se cumpriu por meio de Cristo Jesus. Romanos 3,29, Gálatas 3,14. Hoje todos nós temos acesso ao templo, que antes era restrito aos judeus. E há um lugar físico no planeta, né? Cristo Jesus agora está presente em todo o planeta. E em todo lugar onde houver um cristão fiel. Assim, ele pôs-se de pé. Isso é para você dar glória a Deus, hein? Assim pôs-se de pé e abençoou toda a congregação em alta voz, exaltando novamente a fidelidade de Deus conforme as suas alianças, lembrando dos votos que, assim como Deus foi com seus pais, apesar deles, ele seja com eles, apesar também deles, manifestando o desejo de que a soberania de Deus faça nossos corações se inclinarem a Ele e não a nós mesmos. Terrível coisa é cair nas mãos de você mesmo. Você que acha que tem liberdade para fazer o que quer, eu faço o que quero, do jeito que eu quero, ninguém, estou nem aí para ninguém. Você está sendo escravo do pecado. Você não está sendo livre. Livre é aquele que em tudo se domina. Esse é livre de verdade. Desejando que as palavras de que ele suplicou a ele estejam sempre diante dele, a fim de que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, não há outro, não há outro. Finaliza o seu pedido ao povo. Finaliza pedindo ao povo fidelidade de coração, para serem perfeitos em andar nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como estavam ali, naquele momento, como estavam ali fazendo. As petições de Salomão terminam com duas preocupações, uma quanto ao templo e outra quanto ao trono. Repare que o cronista omite 1 Reis 8, 50b a 51, que diz assim:
aspas, e dá-lhes misericórdias perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a sua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Fecha aspas. Então ele omite isso e inclui uma versão do Salmo 132, dos versos 8 e 10. Abre aspas. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os seus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Fecha aspas. Então ele omite o cronista 1 Reis 8, 50b a 51 e inclui uma versão de 132 do Salmo 132, dos versos 8 ao 10. Em Reis, o final da oração se concentra na aliança mosaica. Mas aqui o foco da atenção é a aliança davídica, 6:42 conforme 6:11. Salomão pediu que Deus estivesse presente no templo, que desse alegria e celebração aos sacerdotes e ao povo, que se lembrasse da promessa de amor feita a Davi. Versos 41 a 42. Esse material adicional se dirige diretamente às esperanças do público pós-exílio de restauração plena de adoração gloriosa em Jerusalém. Meus queridos, acabamos de ver o capítulo de número 6. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 7, a aliança do Senhor com Salomão. Curte aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, esteja presente conosco. Acesse nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia a todos, queridos.